Olá pessoal, tudo bem? A vida começou na água. Em razão disso, a gente vai começar a trabalhar então com o metabolismo da água. Hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de regulação do metabolismo da água, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Antes da gente avançar, se inscreva no meu canal, fique atento aí para receber novos alertas a respeito de novos vídeos, curta e compartilhe com os amigos. Espero que aproveitem. O sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado toda vez que a pressão arterial cai. Quando a pressão arterial cai, as células justa-glomerulares do rim, que ficam localizados no túbulo contornado distal dos rins, eles começam a secretar então uma enzima proteolítica chamada de renina. A renina, ela atua sobre um substrato que é produzido na forma inativa pelo fígado. Esse substrato a gente chama de angiotensinogênio. O angiotensinogênio, ele é um polipeptídeo que ele é substrato então da enzima renina. Por ação dela, o angiotensinogênio ele é convertido em angiotensina 1. Ao passar na corrente circulatória pela circulação pulmonar, lá nos vasos sanguíneos ocorre a produção então de uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina. Esta enzima, ela tem a propriedade de converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, ela tem a propriedade de agir em dois sítios, em dois tipos de receptores. Um deles é no leito vascular. Lá no leito vascular, a angiotensina 2 provoca vasoconstrição. Por outro lado, os receptores localizados na glândula suprarrenal, eles fazem com que esta glândula comece a secretar, então, aldosterona. A aldosterona, uma vez secretada, ela vai até os rins, que vai começar a secretar, então, vai começar a reabsorver sódio e água. Como o sódio ele tem carga positiva, o corpo acaba tendo que ter a necessidade de se desfazer de outra carga negativa, de outra carga positiva, que é o caso do potássio. Então, a aldosterona ela reabsorve sódio e água às custas de excreção de potássio. Com isso, a combinação da vasoconstrição com o aumento da reabsorção de sódio e de água provoca, então, uma correção do quadro hipotensivo. Distúrbios relacionados à hipertensão faz com que as condições que provocam ela sejam multifatorial. Mas, na maior parte das vezes, a forma de tratar com medicamentos a hipertensão ela ocorre com intervenção nesse sistema. Por exemplo, uma das formas de tratamento é com beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, como é o caso do propranolol, eles têm a capacidade de bloquear os receptores beta do sistema nervoso simpático e com isso pode ocorrer então a queda da pressão. Uma outra classe de medicamentos usado para tratamento da hipertensão são os inibidores da enzima conversora da angiotensina. Esses inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles foram inicialmente descobertos no veneno da jararaca, posteriormente purificados e sintetizados na forma então de captopril, de enalapril, de resinopril, de lisinopril. Então todos esses medicamentos eles fazem parte então dos inibidores da conversão da angiotensina. Então com isso a angiotensina 2 não é produzida e ocorre uma queda da pressão arterial. A enzima conversora de angiotensina, ela também está envolvida no mecanismo de conversão da bradicinina. Como ela se acumula, a pessoa que faz doses elevadas desse tipo de antihipertensivo, ele pode ter comumente relatos de tosse seca, que acaba sendo então um dos principais efeitos colaterais do uso desse tipo de medicamento. Uma outra classe de antihipertensivo é a classe que são dos inibidores ou bloqueadores de receptores de angiotensina 2, aonde faz parte então a losartana. A losartana ela bloqueia então os receptores e impedem que ocorra a ação da angiotensina 2, promovendo então uma ação hipotensiva. Uma quarta classe de medicamentos são aqueles que são inibidores dos receptores da
aldosterona, que no caso nós temos como, por exemplo, a espironolactona, que é um exemplo de medicamento que bloqueia a ação da aldosterona e, consequentemente, tendo assim a sua ação hipotensiva. Uma quinta classe de medicamentos são aqueles que promovem a inibição direta da renina, que é o caso do alicereno. O alicereno ele bloqueia a ação da renina, impedindo a conversão de angiotensinogênio em angiotensina. Com isso, nós teremos as principais classes de antihipertensivo, todas essas que estão disponíveis aqui agora nessa tabela. Então, como exemplos de antihipertensivo, nós temos aqueles que atuam bloqueando o sistema nervoso simpático, que é o caso dos beta-bloqueadores, como o propranolol e o atenolol. Enzimas inibidores da enzima conversora de angiotensina, também conhecida pela sigla IECA, nós podemos citar então o ramipril, o lisinopril, o enalapril e o captopril. Já os bloqueadores do receptor tipo 1 de angiotensina 2, eles são reconhecidos pela sigla BRA. E como exemplo, nós temos a losartana e a valsartana. Antagonismo competitivo com receptores da aldosterona, nós vamos ter o caso da espironolactona e a aprelenona. A inibição direta da renina, ela é provocada então pelo alicerano. Gostou do vídeo? Então curta ali o canal, se inscreva e fique atento para novas atualizações. Até mais!